Pessoal, hoje o nosso bate-papo é com a nossa Nutri, a Samara. Nós vamos falar um pouquinho da importância da nutrição em cirurgia plástica, tanto no quesito de segurança quanto no quesito de qualidade. E todo paciente que chega aqui ao meu consultório, eu peço algumas metas de pré-operatório, que é não operar com a gordura visceral muito alta, e ela vai explicar o porquê. E depois que a paciente opera, eu peço algumas metas de aumentar a massa muscular, porque os pacientes reclamam de flacidez. Então, para diminuir a flacidez, eu preciso de músculo. E segundo, eu preciso de uma gordura visceral baixa para definir aquele abdômen e mostrar todo o trabalho que nós fizemos na cirurgia plástica. E aí, qual que é a importância de diminuir essa gordura visceral no pré-operatório? Bom, a gordura visceral, nós sabemos que é uma gordura que está em parede de órgãos, né? Então, ela é uma gordura que representa um risco inflamatório. Então, se o paciente está com gordura visceral alta, ele pode correr o risco de ter algumas complicações durante a cirurgia. Então, nós precisamos trabalhar para baixar essa gordura visceral. E isso é com a dieta, né? Então, mudança dos hábitos alimentares, prática de atividade física. Então, nós cobramos bastante essa parte mesmo da atividade física junto com a nutrição, para estar potencializando esses resultados, diminuindo os riscos inflamatórios, para durante a cirurgia correr tudo bem, no pós-operatório também ter uma recuperação rápida, e consequentemente baixando a gordura visceral, ela vai baixar o percentual de gordura corporal. Então, para a efetividade da cirurgia, dependendo da cirurgia que ela vai fazer, então vai ter um pouquinho mais de pele, vai conseguir fazer uma retirada maior de pele, e os resultados vão ficar melhores, né? Esteticamente melhor. E o engraçado é que as pacientes chegam aqui no meu consultório e falam assim, doutor, tem risco de eu morrer? Eu falo, tem. Só de você estar viva já tem o risco de você morrer. Só que os riscos, eles podem ser controlados ou não. Então, temos que identificar qual é esse risco. O que depende da minha parte, da parte técnica, nós conseguimos diminuir alguns riscos. Por exemplo, a lipo Vaser é uma lipo menos invasiva. Antigamente a gente fazia a lipo tradicional que corria um risco muito maior. Então hoje eu não faço lipo se não for com Vaser porque é a lipo ultrassônica. Então a gente consegue uma tecnologia para nos dar segurança. Outra coisa, às vezes depende da paciente o risco. Porque se ela opera acima do peso, eu pego a paciente com obesidade grau 2, grau 3, ela tem um risco maior de trombose. Esse risco eu não controlo. Como que eu controlo? Eu não opero. Simples assim, eu mando para a Samara e falo, ó, se você não bater a meta do pré-operatório, eu não te opero, porque eu não vou correr esse risco. Às vezes tem paciente que quer correr o risco, é eu que não quero. Meu nome, eu sou cirurgião plástico, eu tenho uma marca e um valor a zelar. Então, assim, mesmo que a paciente queira, mas eu já quero fazer a cirurgia, não opero. Porque tem esse critério e ela explicou o porquê, né? Então, o primeiro lugar é a saúde, o segundo lugar vem a estética. E o terceiro, uma paciente com gordura visceral alta não vai ficar top. Ninguém quer vir aqui fazer uma cirurgia plástica para ficar mais ou menos. Todo mundo quer vir aqui para ter um resultado de excelência, nota 10, nota 9. Mas o meu resultado depende da paciente. Eu sempre falo, é 50% da minha parte e 50% da parte da paciente. Só que às vezes a paciente não consegue fazer sozinha a parte dela. É por isso que tem a ajuda dos especialistas. A nutricionista, a nutróloga, o educador físico. Por quê? Porque eles vão ajudar nesse processo. E como eu falei, ele é um processo, não é do dia para a noite. Ah, precisa perder 10 quilos, então mês que vem eu já estou pronta. Não, não é assim. Demorou 9 meses para nascer, que pressa é essa de perder 10 quilos em 30 dias? Então, esse processo, às vezes, ele demora 3 meses, 6 meses, depende da paciente. Às vezes ela tem um problema de tireoide que está atrapalhando, uma alteração hormonal, está entrando na menopausa. É por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar para acompanhar a paciente como um todo. Isso, porque daí nós vamos avaliar os exames laboratoriais, porque a partir dos exames também nós vamos ver perfil inflamatório. Então, às vezes o paciente está com os níveis inflamatórios altos, daí entra a parte da nutrologia junto para fazer esse controle. E na alimentação nós vamos reduzir também esse nível inflamatório com alimentos específicos. Vamos tratar o intestino, porque hoje a gente sabe que o intestino, a permeabilidade intestinal, ela interfere muito no fator inflamatório. Então, o paciente com um percentual de gordura alto, nós precisamos tratar com a visceral alta, então precisamos reduzir esses níveis de visceral para que ele fique o menor nível de inflamação possível para que recupere rápido. E também outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a massa muscular. Sim. Então, o paciente precisa ter um nível de massa muscular também aceitável para que ele entre para o centro cirúrgico. Porque na cirurgia vai gerar um processo inflamatório que é o normal da recuperação, né? Então, a gente precisa, e ele vai depletar muito a massa muscular. Então, se ele tiver um armazenamento de massa muscular maior, ele vai ter uma cicatrização melhor, mais rápida.
por conta desses aminoácidos. E às vezes os pacientes, eles acham que já sabe tudo, né? Eles já chegam aqui e falam, eu quero fazer isso. Ele já montou o protocolo dele, né? Eu estudei 12, 13 anos, aí o paciente já chega montando o protocolo por causa da amiga. Então, assim, eu explico aqui no consultório o porquê do protocolo que eu monto. O protocolo, ele é baseado em segurança e qualidade. Expliquei, eu não abro mão disso. Aí o paciente me responde, como que é a sua alimentação? Eu me alimento bem. Aí vai consultar com ela, tá comendo tudo errado, porque às vezes acha, eu só como fruta, mas algumas frutas têm açúcar em alto teor, e o açúcar ele é inflamatório e às vezes precisa diminuir. Ela vai explicar, ela vai ver como que é a alimentação do dia a dia, então às vezes acha que tá fazendo e não. Aí eu faço exercício físico, aí faz uma caminhadinha ali 3 vezes na semana e acha que é demais. Caminhada faz bem pro pulmão, pro seu coração, não vai perder peso fazendo caminhada. Tem que fazer academia, tem que correr, tem que fazer bike, tem que aumentar esse gasto calórico, porque senão você não sai do lugar. Fica ali, você não ganha peso, mas também não perde. Então, esses protocolos com acompanhamento, a gente consegue chegar no resultado para os pacientes não ficar reclamando, eu não consigo, não sei o quê. Então, assim, primeira coisa, você tem que querer mudar. Se você não quiser mudar, não adianta vir para fazer cirurgia ou ir na nutricionista. Ela passa um cardápio alimentar, você não segue, aí não perde peso e a culpa é dela? Não, a culpa é sua. Existe uma coisa que chama autorresponsabilidade. Se você está acima do peso, você é responsável por você estar acima do peso. Todo o processo que você está hoje, isso não só na parte de saúde, mas em qualquer outro setor, é autorresponsabilidade. O que eu fiz que eu estou aqui? O que eu posso fazer? Já teve alguém que 150 quilos perdeu peso e foi para 90? Tem. Ué, por que eu não posso fazer? O que essa pessoa fez? Ela fez exercício 3 vezes ao dia. Mas eu não tenho tempo. Então você tem que escolher. Porque se o médico falar que se você vai infartar, se você vai ter um problema de coração, você vai tirar seu tempo? Você vai esperar isso acontecer? Eu sou cirurgião plástico, eu fico tranquilo, porque eu cancelo a sua cirurgia e tá tudo certo. Mas pode chegar um outro médico de outra especialidade e falar assim, se você não fizer, você vai morrer. Você escolhe entre morrer e não fazer nada. E o que eu falo muito para os pacientes também é que, assim, a gente precisa ter disciplina. A vida, ela é com disciplina. Não adianta você querer consumir de tudo. Eu quero comer de tudo um pouco. Não, infelizmente, hoje não é assim. A realidade não é mais essa. Porque a indústria modificou muitos alimentos. Então, o nosso corpo acaba não identificando aqueles alimentos e isso vai gerando toda essa inflamação, esse cansaço. Então, não é comum você estar sempre cansado. Não é comum você dormir mal. Não. O nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico, ele já veio com isso, porque você tem um horário para descansar, você tem um horário para fazer sua atividade física, então a gente precisa utilizar desse reloginho biológico para facilitar também para o nosso metabolismo responder bem diante de todas as estratégias que a gente possa montar. Então hoje na nutrição também eu volto muito para o reloginho biológico dos meus pacientes. Então eu vou direcionando para que a gente melhore esses resultados. Mas disciplina é algo que talvez a gente perca. A gente tem disciplina com o trabalho, mas às vezes com autocuidado, nós não temos. Então, é importante olhar para si e ver o quanto o teu corpo está doente. Então, assim, sentir que o corpo, ele fala. Então, o nosso corpo, ele mostra que não está bem. Ter dores de cabeça com frequência, isso não é saudável. Então, alguma coisa está fora do eixo ali no teu corpo. Então, assim, eu tenho episódios de constipação, eu tenho diarreia com frequência. Não, precisa avaliar o que você está consumindo, o nível de estresse que você está. Então, a nutrição, hoje, essa nutrição funcional, a nutrição integrativa, ela é voltada para esse cuidado. Então, olhar o paciente como um todo. Então, a alimentação, ela é direcionada para cada um em específico. O plano alimentar, ele é individualizado. Então, a gente trabalha com a realidade de cada paciente. Então, com a rotina do dia a dia, com o que o paciente gosta, a gente tenta adequar ali um pouco do que ele gosta com o que ele pode consumir. Porque nem tudo que as pessoas gostam é o que elas podem, né? Infelizmente, hoje não está tão liberado. 2 palavrinhas que ela falou, disciplina e estresse, né? Então, assim, olha só, o resultado nosso, ele depende da disciplina. O que é disciplina? Você fazer aquilo que tem que ser feito, independente da sua vontade. Eu não estou com vontade, eu vou fazer, mesmo sem vontade. Isso é disciplina. E persistir nisso, porque você tem uma meta a bater. Você não vai desistir, não tem essa opção. Não dou conta, não consigo. Não tem essa opção. Você vai conseguir, pronto, acabou. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Segunda coisa, estresse, depressão, ansiedade.
é psicológico. Então, nós precisamos ter uma inteligência emocional e do jeito que a gente treina a parte física, a gente tem que treinar a nossa mente. Porque se você tem uma mente forte, fortalecida, mas você está treinando para isso, você está fazendo uma terapia, você está fazendo um exercício físico que melhora a sua mente, você consegue ter o autocontrole de não vou comer isso é autocontrole. Aí eu vou fazer um jejum aqui, é com jejum que você aprende a fazer um autocontrole, né? Isso é bíblico, isso vem da Bíblia, né? Até para trabalhar a espiritualidade. Então, a disciplina ela vem de várias coisas, principalmente da inteligência emocional, trabalhando a inteligência emocional, né? E na clínica também a gente tem psicólogos e psiquiatras que às vezes ajudam os nossos pacientes para justamente entender um pouquinho mais o que é disciplina. Pessoal, o conteúdo se estendeu um pouquinho, mas são muitas coisas e muitas informações que os pacientes ficam mandando no Instagram, no direct ali, e a gente aproveitou para abordar o tema por completo, né? Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Deixe o seu like e siga o nosso canal.